Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Enfermeiro, de Machado de Assis. O escritor brasileiro das páginas que resistem, filho de um mulato pintor de paredes e de uma portuguesa lavadeira. É o bruxo do Cosme Velho, não sei porque chamam ele assim, talvez você saiba, mas aí no final do episódio a gente vem conversar mais sobre o Machado de Assis e sobre esse conto que a gente vai ouvir. Boa leitura! O Enfermeiro, de Machado de Assis. Parece-lhe então que o que se deu comigo em 1860 pode entrar numa página de livro? Vá que seja, com a condição única de que não há de divulgar nada antes da minha morte. Não esperará muito, pode ser que 8 dias, se não for menos, estou desenganado. Olhe, eu podia mesmo contar-lhe a minha vida inteira, em que há outras coisas interessantes, mas para isso era preciso tempo, ânimo e papel. E eu só tenho papel. O ânimo é frouxo e o tempo assemelha-se à lamparina de madrugada. Não tarda o sol do outro dia, um sol dos diabos, impenetrável como a vida. Adeus, meu caro senhor. Leia isto e queira-me bem. Perdoe-me o que lhe parecer mal e não maltrate muito a arruda, se lhe não cheira a rosas. Pediu-me um documento humano, ei-lo aqui. Não me peça também o império do grão-mogol, nem a fotografia dos macabeus. Peça, porém, os meus sapatos de defunto, e não os dou a ninguém mais. Já sabe que foi em 1860. No ano anterior, ali pelo mês de agosto, tendo eu 42 anos, fiz-me teólogo. Quero dizer, copiava os estudos de teologia de um padre de Niterói, antigo companheiro de colégio que assim me dava delicadamente casa, cama e mesa. Naquele mês de agosto de 1859, recebeu ele uma carta de um vigário de certa vila do interior, perguntando se conhecia pessoa entendida, discreta e paciente que quisesse ir servir de enfermeiro ao coronel Felisberto, mediante um bom ordenado. O padre falou-me. Aceitei com ambas as mãos, estava já enfarado de copiar citações latinas e fórmulas eclesiásticas. Vim à corte despedir-me de um irmão e segui para a vila. Chegando à vila, tive más notícias do coronel. Era homem insuportável, estúrdio, exigente. Ninguém o aturava, nem os próprios amigos. Gastava mais enfermeiros que remédios. A 2 deles quebrou a cara. Respondi que não tinha medo de gente sã, menos ainda de doentes. E depois de entender-me com o vigário, que me confirmou as notícias recebidas e me recomendou mansidão e caridade, segui para a residência do coronel. Achei-o na varanda da casa estirado numa cadeira, bufando muito. Não me recebeu mal. Começou por não dizer nada. Pôs em mim 2 olhos de gato que observa. Depois, uma espécie de riso maligno alumiou-lhe as feições que eram duras. Afinal, disse-me que nenhum dos enfermeiros que tivera prestava para nada. Dormiam muito, eram respondões e andavam ao faro das escravas. 2 eram até gatunos. Você é gatuno? Não, senhor. Em seguida, perguntou-me pelo nome. Disse-lhe e lhe fez um gesto de espanto. Colombo? Não, senhor. Procópio José Gomes Valongo. Valongo? Achou que não era nome de gente e propôs chamar-me tão somente Procópio, ao que respondi que estaria pelo que fosse de seu agrado. Conto-lhe esta particularidade, não só porque me parece pintá-lo bem, como porque a minha resposta deu de mim a melhor ideia ao coronel. Ele mesmo declarou ao vigário, acrescentando que eu era o mais simpático dos enfermeiros que tivera. A verdade
é que vivemos uma lua de mel de 7 dias. No 8º dia, entrei na vida dos meus predecessores, uma vida de cão. Não dormir, não pensar em mais nada, recolher injúrias e às vezes rir delas com ar de resignação e conformidade. Reparei que era um modo de lhe fazer corte. Tudo impertinências de moléstia e do temperamento. A moléstia era um rosário delas. Padecia de aneurisma, do reumatismo e de 3 ou 4 afecções menores. Tinha perto de 60 anos e desde os 5 toda a gente lhe fazia vontade. Se fosse só rabugento, vá, mas ele era também mau. Deleitava-se com a dor e a humilhação dos outros. No fim de 3 meses, estava farto de o aturar. Determinei vir embora. Só esperei a ocasião. Não tardou a ocasião. Um dia, como lhe não desse a tempo uma fomentação, pegou da bengala e atirou-me 2 ou 3 golpes. Não era preciso mais, despedi-me imediatamente e fui aprontar a mala. Ele foi ter comigo ao quarto, pediu-me que ficasse, que não valia a pena zangar por uma rabugice de velho. Instou tanto que fiquei. Estou na dependura, Procópio, dizia-me ele à noite. Não posso viver muito tempo. Estou aqui, estou na cova. Você há de vir ao meu enterro? Procópio, não o dispenso por nada. Há de ir, há de rezar ao pé da minha sepultura. Se não for, acrescentou rindo, eu voltarei de noite para lhe puxar as pernas. Você crê em almas de outro mundo, Procópio? Qual o quê? E por que é que não há de crer, seu burro? Redarguiu vivamente, arregalando os olhos. Eram assim as pazes. Imagine a guerra. Coibiu-se das bengaladas, mas as injúrias ficaram as mesmas, se não piores. Eu, com o tempo, fui calejando e não dava mais por nada. Era burro, camelo, pedaço de asno, idiota, moleirão, era tudo. Nem ao menos havia mais gente que recolhesse uma parte desses nomes. Não tinha parentes, tinha um sobrinho que morreu tísico em fins de maio ou princípio de julho, lá em Minas. Os amigos iam por lá às vezes aprová-lo, aplaudi-lo e nada mais, 5, 10 minutos de visita. Restava eu. Era eu sozinho para um dicionário inteiro. Mais de uma vez resolvi sair, mas, instado pelo vigário, ia ficando. Não só as relações foram se tornando melindrosas, mas eu estava ansioso para tornar a corte. Aos 42 anos, não é que havia de acostumar-me à reclusão constante ao pé de um doente bravio no interior. Para avaliar o meu isolamento, basta saber que eu nem lia os jornais, salvo alguma notícia mais importante que levavam ao coronel, eu nada sabia do resto do mundo. Entendi, portanto, voltar para a corte na primeira ocasião, ainda que tivesse de brigar com o vigário. Bom é dizer, visto que faço uma confissão geral, que nada, gastando e tendo guardado integralmente os ordenados, estava ansioso por vir dissipá-los aqui. Era provável que a ocasião aparecesse. O coronel estava pior. Fez testamento, descompondo o tabelião quase tanto como a mim. O trato era mais duro, os breves lapsos de sossego e brandura faziam-se raros. Já por esse tempo tinha eu perdido a escassa dose de piedade que me fazia esquecer os excessos do doente. Trazia dentro de mim um fermento de ódio e aversão. No princípio de agosto, resolvi definitivamente sair. O vigário e o médico, aceitando as razões, pediram-me que ficasse algum tempo mais. Concedi-lhes 1 mês. No fim de 1 mês viria embora, qualquer que fosse o estado do doente. O vigário tratou de procurar-me substituto. Vai ver o que aconteceu. Na noite de 24 de agosto, o coronel teve um acesso de raiva. Atropelou-me, disse-me muito nome cru, ameaçou-me de um tiro.
e acabou atirando-me um prato de mingau que achou frio. O prato foi cair na parede, onde se fez em pedaços. "Hás de pagá-lo, ladrão!" bradou ele. Resmungou ainda há muito tempo. Às 11 horas passou pelo sono. Enquanto ele dormia, saquei um livro do bolso, um velho romance de Darlin Cour, traduzido, que lá achei, e pus-me a lê-lo no mesmo quarto, a pequena distância da cama. Tinha de acordá-lo à meia-noite para lhe dar o remédio. Ou fosse de cansaço, ou do livro, antes de chegar ao fim da segunda página, adormeci também. Acordei aos gritos do coronel e levantei-me estremunhado. Ele, que parecia delirar, continuou nos mesmos gritos e acabou por lançar mão da moringa e arremessá-la contra mim. Não tive tempo de desviar-me. A moringa bateu-me na face esquerda e tal foi a dor que não vi mais nada. Atirei-me ao doente, pus-lhe as mãos ao pescoço, lutamos e esganei. Quando percebi que o doente expirava, recuei aterrado e dei um grito, mas ninguém me ouviu. Voltei à cama, agitei-o para chamá-lo à vida. Era tarde. Arrebentaram o aneurisma e o coronel morreu. Passei a sala contígua e durante 2 horas não ousei voltar ao quarto. Não posso mesmo dizer tudo o que passei durante esse tempo. Era um atordoamento, um delírio vago e estúpido. Parecia-me que as paredes tinham vultos, escutava umas vozes surdas. Os gritos da vítima antes da luta e durante a luta continuavam a repercutir dentro de mim, e o ar, para onde quer que eu me voltasse, aparecia recortado de convulsões. Não creia que estava fazendo imagens nem estilo. Digo-lhe que eu ouvia distintamente umas vozes que me bradavam: "Assassino! Assassino!" Tudo mais estava calado. O mesmo som do relógio, lento, igual e seco, sublinhava o silêncio e a solidão. Colava a orelha à porta do quarto na esperança de ouvir um gemido, uma palavra, uma injúria, qualquer coisa que significasse a vida e me restituísse a paz à consciência. Estaria pronto a apanhar das mãos do coronel 10, 20, 100 vezes, mas nada, tudo calado. Voltava a andar à toa na sala, sentava-me e punha as mãos na cabeça, arrependia-me de ter vindo. "Maldita hora em que aceitei semelhante coisa!" exclamava. E descompunha o padre de Niterói, o médico, o vigário, os que me arranjaram o lugar e os que me pediram para ficar mais algum tempo. Agarrava-me à cumplicidade dos outros homens. Como o silêncio acabasse por aterrar-me, abri uma das janelas para escutar o som do vento, se ventasse. Não ventava. A noite ia tranquila. As estrelas fulguravam com a indiferença de pessoas que tiram o chapéu a um enterro que passa e continuam a falar de outra coisa. Encostei-me ali por algum tempo, fitando a noite, deixando-me ir a uma recapitulação da vida, a ver se descansava da dor presente. Só então posso dizer que pensei claramente no castigo. Achei-me com um crime às costas e vi a punição certa. Aqui o temor complicou o remorso. Senti que os cabelos me ficavam de pé. Minutos depois, vi 3 ou 4 vultos de pessoas no terreiro espiando, com um ar de emboscada. Recuei. Os vultos esvaíram-se no ar. Era uma alucinação. Antes do alvorecer, curei a contusão da face. Só então, ousei voltar ao quarto. Recuei 2 vezes, mas era preciso, e entrei. Ainda assim, não cheguei logo à cama. Tremiam-me as pernas, o coração batia-me. Cheguei a pensar na fuga,
mas era confessar o crime. E ao contrário, urgia fazer desaparecer os vestígios dele. Fui até a cama. Vi o cadáver com os olhos arregalados e a boca aberta, como deixando passar a eterna palavra dos séculos. Caim, que fizestes de teu irmão? Vi no pescoço o sinal das minhas unhas. Abotoei alto a camisa e cheguei ao queixo à ponta do lençol. Em seguida, chamei um escravo. Disse-lhe que o coronel amanhecera morto. Mandei recado ao vigário e ao médico. A primeira ideia foi retirar-me logo cedo, a pretexto de ter meu irmão doente. E, na verdade, receber a carta dele alguns dias antes, dizendo-me que se sentia mal. Mas adverti que a retirada imediata poderia fazer despertar suspeitas e fiquei. Eu mesma amortalhei o cadáver com o auxílio de um preto velho e míope. Não saí da sala mortuária, tinha medo de que descobrissem alguma coisa. Queria ver no rosto dos outros se desconfiavam, mas não ousava fitar ninguém. Tudo me dava impaciências. Os passos de ladrão com que entravam na sala, os cochichos, as cerimônias e as rezas do vigário. Vindo a hora, fechei o caixão. Com as mãos trêmulas, tão trêmulas que uma pessoa que reparou nelas disse a outra com piedade: "Coitado do Procópio, apesar do que padeceu, está muito sentido." Pareceu-me ironia. Estava ansioso por ver tudo acabado. Saímos à rua. A passagem da meia escuridão da casa para a claridade da rua deu-me grande abalo. Receei que fosse então impossível ocultar o crime. Meti os olhos no chão e fui andando. Quando tudo acabou, respirei. Estava em paz com os homens, não estava com a consciência. E as primeiras noites foram naturalmente de desassossego e aflição. Não é preciso dizer que vim logo para o Rio de Janeiro, nem que vivia aqui aterrado, embora longe do crime. Não ria, falava pouco, mal comia, tinha alucinações, pesadelos. "Deixa lá o outro que morreu", diziam-me. "Não é caso para tanta melancolia." E eu aproveitava a ilusão, fazendo muitos elogios ao morto, chamando-lhe boa criatura, impertinente é verdade, mas um coração de ouro, e, elogiando, convencia-me também, ao menos por alguns instantes. Outro fenômeno interessante e que talvez lhe possa aproveitar é que, não sendo religioso, mandei dizer uma missa pelo eterno descanso do coronel na Igreja do Sacramento. Não fiz convites, não disse nada a ninguém. Fui ouvi-la sozinho e estive de joelhos todo o tempo, persignando-me a miúdo. Dobrei a espórtula do padre e distribuí esmolas à porta, tudo por intenção do finado. Não queria embair os homens, a prova é que fui só. Para completar este ponto, acrescentarei que nunca aludi ao coronel que não dissesse: "Deus lhe fale na alma", e contava dele algumas anedotas alegres, rompantes engraçados. 7 dias depois de chegar ao Rio de Janeiro, recebi a carta do vigário, que lhe mostrei, dizendo-me que fora achado o testamento do coronel e que eu era o herdeiro universal. Imagine o meu pasmo! Pareceu-me que lia mal. Fui a meu irmão, fui aos amigos. Todos leram a mesma coisa. Estava escrito. Era eu o herdeiro universal do coronel. Cheguei a supor que fosse uma cilada. Mas adverti logo que havia outros meios de capturar-me se o crime estivesse descoberto. Demais, eu conhecia a probidade do vigário, que não se prestaria a ser instrumento. Reli a carta 5, 10, muitas vezes. Lá estava a notícia. "Quanto tinha ele?" perguntava-me meu irmão. "Não sei, mas era rico."
Realmente provou que era teu amigo. Era. Assim, por uma ironia da sorte, os bens do coronel vinham parar às minhas mãos. Cogitei em recusar a herança. Parecia-me odioso receber um vintém do tal espólio. Era pior do que fazer-me esbirro alugado. Pensei nisso 3 dias. E esbarrava sempre na consideração de que a recusa podia fazer desconfiar alguma coisa. No fim de 3 dias, assentei num meio termo. Receberia a herança e dá-la-ia toda aos bocados e às escondidas. Não era só escrúpulo, era também o modo de resgatar o crime por um ato de virtude. Pareceu-me que ficava assim de contas saldas. Preparei-me e segui para a vila. Em caminho, à proporção que me ia aproximando, recordava o triste sucesso. As cercanias da vila tinham um aspecto de tragédia e a sombra do coronel parecia-me surgir de cada lado. A imaginação ia reproduzindo as palavras, os gestos, toda a noite horrenda do crime. Crime ou luta? Realmente, foi uma luta em que eu, atacado, defendi-me e na defesa foi uma luta desgraçada, uma fatalidade. Fixei-me nessa ideia e balanceava os agravos, punha no ativo as pancadas, as injúrias. Não era culpa do coronel, bem o sabia, era da moléstia que o tornava assim rabugento e até mau. Mas eu perdoava tudo. O pior foi a fatalidade daquela noite. Considerei também que o coronel não podia viver muito mais. Estava por pouco. Ele mesmo sentia e dizia: viveria quanto? 2 semanas? Ou 1? Pode ser até que menos. Já não era a vida, era um molambo de vida, se isto mesmo se podia chamar ao padecer contínuo do pobre homem. E quem sabe mesmo se a luta e a morte não foram apenas coincidentes? Podia ser, era até o mais provável. Não foi outra coisa. Fixei-me nesta ideia também. Perto da vila, apertou-se-me o coração e quis recuar. Mas dominei-me e fui. Receberam-me com parabéns. O vigário disse-me que as disposições do testamento, os legados pios e de caminho ia louvando a mansidão cristã e o zelo com que eu servira ao coronel, que apesar de áspero e duro, soube ser grato. Sem dúvida, dizia eu olhando para outra parte. Estava atordoado. Toda a gente me elogiava a dedicação e a paciência. As primeiras necessidades do inventário detiveram-me algum tempo na vila. Constituí advogado. As coisas correram placidamente. Durante esse tempo, falava muita vez do coronel. Vinham contar-me coisas dele, mas sem a moderação do padre. Eu defendia-o, apontava algumas virtudes, era austero. Qual austero? Já morreu, acabou, mas era o diabo. E referiam-me casos duros, ações perversas, algumas extraordinárias. Quer que lhe diga? Eu, a princípio, ia ouvindo cheio de curiosidade. Depois, entrou-me no coração um singular prazer que eu, sinceramente, buscava expelir. E defendia o coronel, explicava-o, atribuía alguma coisa às rivalidades locais, confessava assim que era um pouco violento. Um pouco? Era uma cobra assanhada, interrompia-me o barbeiro. E todos, o coletor, o boticário, o escrivão, todos diziam a mesma coisa. E vinham outras anedotas, vinha toda a vida do defunto. Os velhos lembravam-se das crueldades dele em menino. E o prazer íntimo, calado, insidioso, crescia dentro de mim, espécie de tênia moral, que por mais que a arrancasse aos pedaços, recompunha-se logo e ia ficando. As obrigações do inventário distraíram-me.
E, por outro lado, a opinião da vila era tão contrária ao coronel que a vista dos lugares foi perdendo para mim a feição tenebrosa que a princípio achei neles. Entrando na posse da herança, convertia em títulos e dinheiro. Eram então passados muitos meses e a ideia de distribuí-la toda em esmolas e donativos pios não me dominou como da primeira vez. Achei mesmo que era afetação. Restringi o plano primitivo. Distribuí alguma coisa aos pobres, dei à matriz da vila uns paramentos novos, fiz uma esmola à Santa Casa de Misericórdia, etc. Ao todo, 32 contos. Mandei também levantar um túmulo ao coronel, todo de mármore, obra de um napolitano que aqui esteve até 1866 e foi morrer, creio eu, no Paraguai. Os anos foram andando. A memória tornou-se cinzenta e desmaiada. Penso às vezes no coronel, mas sem os terrores dos primeiros dias. Todos os médicos a quem contei as moléstias dele foram acordes em que a morte era certa. E só se admiravam de ter resistido tanto tempo. Pode ser que eu, involuntariamente, exagerasse a descrição que então lhes fiz. Mas a verdade é que ele devia morrer, ainda que não fosse aquela fatalidade. Adeus, meu caro senhor. Se achar que esses apontamentos valem alguma coisa, pague-me também com um túmulo de mármore, ao qual dará por epitáfio esta emenda que faço aqui ao divino Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados. E esse foi o Enfermeiro, de Machado de Assis. Um humor negro, uma comédia Cheio de de erros. ironias, é verdade, bem falado, uma comédia de erros, né? Uma sequência de fatos que vai amaciando e justificando. Pra variar, me lembrou de um filme específico, né? Sempre me lembra de filmes, mas vamos, antes de... Não me lembrei de nenhum filme. Não, eu já vou te falar que me lembrou de um filme que é muito bom, dos meus filmes favoritos, inclusive. Mas depois eu dou a dica, vamos falar do conto primeiro, de tudo que aconteceu. Vou ficar aqui curiosinha, então, enquanto isso. Bom, O Enfermeiro foi um conto publicado em 1896, mas a gente pode perceber que o conto se passa em 1859, 1860, né? Ele começa com aquela característica que o Machado adorava, né? Ele sempre escrevia... nesse texto não está marcado como nos romances é marcado, que a gente chama de advertência. Então essa é uma característica. Realismo, né? É uma característica dele, ele dá uma advertência pro escritor, pro leitor. Hoje tem muito, né? Baseado em fatos reais. Mas as advertências dele já são impregnadas de humor, né? Muito literário também, né? Nessa, na verdade, ele já vai contando, só que eu li, né, como leitora de Machado, esse começo desse conto como uma advertência. Que ele fala, com certeza. É como se fosse uma epígrafe, né? Ele conta assim, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo e você vai dizer se eu fui merecedor ou não, né? Sim. Mas eu também já tô quase morrendo e se você achar que vale a pena, escuta essa história. Então é tipo uma advertência mesmo, né? Que é bem curioso isso nos textos. Então, por isso que eu falei que vai além do... baseado em fatos reais, literário, com profundidade, porque ele não só dá apenas um aviso, né, mas ele discorre sobre o que ele vai, sobre aquela história de uma forma que parece que é uma intertextualidade ali, parece que você tá ouvindo ele introduzir uma história que vai ser real. Isso tem no A Volta do Parafuso, aquele livro considerado, né, um dos precursores assim do horror, que ele coloca assim para dar esse realismo. A gente tá aqui no mundo real, né? Eu tô te contando, vou começar essa história aqui no mundo real e vou te inserir na ficção, né? Mas essa inserção fica parecendo que é
dá mais realismo, né? Dá fica mais palpável a história. Eu acho isso muito, muito interessante. Funciona muito bem pra terror, né? Mas aqui com essa comédia meio maluca dele também funciona. É uma comédia, mas ao mesmo tempo me lembrou um pouquinho, assim, até do próprio policial, sabe? Tem umas coisas ali principalmente quando desenrola o crime e o que ele faz depois para tentar despistar e apagar tudo. Claro que não é um conto policial propriamente dito, mas tem faz algumas memórias, algumas lembranças, algumas homenagens. Mas vamos lá, né? A gente tem um fato que inicia, então, desse rapaz de 42 anos, o Procópio, que até então está sendo copista Me lembrou o Homem que Sabia Javanês, esse começo. Porque deu pra saber que ele não era, tipo, enfermeiro, né? Ele vou pegar esse trabalho que me apareceu aqui. Isso, porque ele viu a oportunidade de ganhar dinheiro. Igual o Homem que Sabia Javanês. Quem não, né? Pois é, quem não, né? Essa oportunidade de ganhar dinheiro, não, eu posso cuidar desse cara. Não importa que ele é rabugento, chato. Eu ensino javanês pra ele também. Pra ganhar dinheiro eu faço isso, né? E logo de cara o conto apresenta as rabugices do velho. Eu achei que foi até leve. Ele na verdade, ele falou que ele era rabugento, mas tá certo que ele levou uma surra de bengala ali no começo. Não, e os xingamentos. Mas ele mencionava, né, muito que ele é rabugento. Mas eu só tive essa ideia de que ele era uma má pessoa mesmo, esse general, né, pelo fim do conto. Ali no começo, deu pra entender que era um cara rabugento e tal, mas tá bom, até aí tudo bem, mas no final do conto deu pra entender que ele fazia mal pra muitas pessoas. Vamos entender as camadas. Eu fiquei imaginando, e foi algo que veio na minha cabeça agora, que tava discutando, que esse coronel Felisberto, imagina, lá no final do século XIX, então que na verdade seria o meio do século, quando o conto se passa, já era um idoso sozinho, doente, né? Então a gente tem esse idoso doente sozinho que precisa, por não ter ninguém, precisa sempre de um enfermeiro. Mas como ele tem suas rabugices, nunca se dá bem com enfermeiro nenhum. Até que chega o Procópio e tudo muda. Porque, ou é porque ele tá muito decidido a ganhar dinheiro, que ele aguenta, né, os xingamentos, e até anotei aqui, burro, sim, muito cansado de... camelo, não só pelo dinheiro, mas cansado de fazer copiar para os padres, que também não devia ser muito fácil, né? Ser copista do vigário. Foi o primeiro conto dessa época que tem a palavra burro também, como você falou. Não, burro, asno, camelo. Eu fiquei pensando, meu Deus, os animais, né? Nessa época já evocados, assim, todos quadrúpedes, né? A gente tem essas... Mas então... E tem a figura do vigário e do médico que meio que cerceiam, meio que é quem tá empurrando esse enfermeiro pra continuar no que ele tá fazendo. Eu acho que os dois já estão cansados também do Felisberto. Que, começa com Feliz o nome dele, mas de feliz. Não lembrava do nome dele. Eu lembrei porque eu anotei aqui. Vai mais uma ironia aí, né? Cheio de ironias. Não, sempre, né? Sempre o Machado de Assis nunca escolhe um nome... Felisberto. Ele nunca escolhe sem propósito, pelo contrário. Ele tem muito propósito e aí entra também, né? Quem sabe até para aumentar um pouco essa própria fama no entorno, você falou do epíteto dele, né? Que é o bruxo do Cosme Velho. O que é isso aí? Então, esse epíteto é como os vizinhos dele chamavam Machado de Assis. Tipo, louco, não, sabe por quê? Porque um dia ele decidiu queimar umas cartas num caldeirão. Então, o maluco ali, ó. Parece um bruxo. Então, como se fosse um bruxo queimando cartas num caldeirão, né? Um caldeirão um provavelmente negro de ferro. Com bigode monumental. Queimando cartas num caldeirão. Provavelmente já tá grisalho, né? Que eu conheço aquela foto dele que ele é grisalho com bigodão, assim. Daí tem também... Daí queimando cartas no caldeirão. Tem um maluco, reforço desse... maluco. Um reforço desse epíteto quando o Carlos Drummond de Andrade fez um poema dedicado a ele, a um bruxo com amor. E daí ele se refere à rua do Cosme Velho. Então, Cosme Velho vem do nome da rua onde o Machado morava quando fez essa proeza com o caldeirão. Tá? Então, aí tá explicado. Muito legal. Meio Don Quixote até, né? Essa história, assim, de queimar e eles verem o louco lá queimando e tal. Muito, muito místico, né? Muito místico. O Machado devia ser um cara muito... interessante. Não, certamente. Eu elenquei vários fatos aqui da vida dele. Assim que a gente concluir sobre o conto, a gente já vai entrar nesses detalhes. Então, até que o Procópio perde a paciência e resolve fazer o quê, Lucas? Esganar o coronel. Mas foi numa briga ali, né? Então foi por
assim, uma certa urgência do momento, no calor da hora ali, e aconteceu isso que é totalmente comédia de erros. Daí eu já vou emendar com o filme? Com o filme que me lembrou, e assim, eu até vejo que é uma época tão longe de quando esse filme foi lançado, né, que dá até pra pensar como a literatura, né, influencia filmes. E, né, vai saber se Machado de Assis não influenciou Hollywood também. Ou, né, outros escritores que daí Hollywood se influenciou. Enfim, eu não sei quando que apareceu esse tipo de coisa primeiro, mas me lembrou muito o filme Fargo. Que é dos irmãos Coen, do Joel e o Ethan Coen. O filme em si, não a série. O filme. A série também, mas mais o filme, Esse né? fato é no filme. O filme Fargo, se eu não me engano, é de 1996. Posso estar errado, mas é dos anos 90 ali. E ele conta a história desse marido que não tá quebrado, assim, que não tem muito respeito. Ele é um vendedor de carros, né? E daí ele tem um sogro que é ricão. Inclusive é dono de todas as concessionárias assim, de carro, e ele é um dos vendedores na loja do sogro dele. E daí ele sempre é desrespeitado e tudo mais, e pra conseguir se provar pra sociedade, pro sogro dele, e também pra ganhar dinheiro e tal, ele resolve fazer o sequestro da própria esposa. Então ele faz esse sequestro da esposa dele e pede resgate pro sogro. Então ele contrata dois bandidos lá e fala, contrata minha esposa, mas não machuque, não faça nada com ela, eu só quero o dinheiro e depois vocês soltam ela, faça esse sequestro. De repente dá tudo errado. Mas daí dá tudo errado, né? Porque é um plano perfeito. Nossa, e começa a dar tudo errado. E me lembrou, eu amo minha mulher. E me lembrou muito disso de ele ir ali no calor do momento, né? E acabar acontecendo algo inesperado. E na série do Fargo, na verdade, ele até acontece algo muito parecido. Ele meio que assassina, assim, a mulher. É um dos culpados pelo assassinato da própria mulher. E isso foi meio que sem querer, porque ele tomou atitudes incorretas na hora. Então me lembrou muito esse filme por essa linha da comédia de erro, né? Tem essa curva nesse narrador aqui, né? Então, esse conto é narrado na perspectiva desse narrador que vive esse fato, né? Então, é narração em primeira pessoa. E ele se arrepende, igual você lembrou aí no filme, né? Realmente, ele se arrepende, ele fica no quarto pensando o que eu vou fazer, até que ele volta e resolve despistar, né? Ele se arrepende, ele até fala... maldito dia que eu fui pra esse vilarejo e tal. Então, foi uma... E no filme do Fargo, ele também, né? Se arrepende muito. Por que eu fui pensar em fazer esse sequestro, né? O que eu tinha na cabeça e tal. Mas quando as coisas começam a acontecer, já foi. Já foi. Então, o que acontece? Ele... Pra despistar, ele pensa, vamos fazer de conta que ele teve uma morte natural, né? Vamos fazer de conta que ele já tava com aneurisma mesmo, o aneurisma estourou ali. Na verdade, ele tava tentando se convencer, né? Então a gente tem, a partir da morte do coronel, uma sequência de tentativas de convencimento. E aí que reside a ironia, né? A ironia que Machado emprega. Então, professoras, quem quiser estudar esse conto associado à gramática, né, a figuras de linguagem, trabalhe com seus alunos a ironia com o conto O Enfermeiro, porque aqui a gente tem uma sequência, agora até trouxe as anotações. Então ele pensa em fugir, tem as alucinações, que é um elemento bem importante, a gente tem... Sussurros, no vultos. Audiodrama a gente tem, né, esses sussurros, esses vultos, que na leitura fica só na tua imaginação como leitor, né, mas ouvindo o episódio, isso fica bem presente, né, foge. Ele matou o cara, o fantasma dele já tava... Não sei se era o fantasma do falecido, era mais a culpa, né, falando na cabeça. Mas tem uma curiosidade legal, porque lembra que num dos embates ainda com o coronel, ele fala, eu vou voltar a puxar teu pé. Esse momento é bem marcado, na verdade, né, quando ele fala isso, é um momento do conto que você, tipo, levanta a antena assim e falei... Algo vai acontecer. Vou guardar isso porque vai voltar depois, né? E daí então vai ficando aquilo, né? Ele começa a ouvir até os próprios conselhos dos outros. Ele tenta amenizar aquilo que, depois que morre a pessoa fica boa. Ele meio que trata o coronel assim, né? Lembra que ele dá vários elogios e que nada, o velho era
Não, meu Deus do céu! Sim, Fazia mal pra todo mundo. Como ele matou, né, assassinou o velho, daí, né, ele era super gente boa. Então, daí tem aquilo. Ele manda rezar missa, mesmo não sendo religioso, fica de joelho a missa inteira. Enfim, é uma série de questões para ele tentar se convencer. Doa, faz doação e, na comédia de erros, ele se torna o próprio herdeiro do coronel que ele matou. Muito surpreendente essa parte do enredo ali, né? Ele se vir isso de ele ser o herdeiro, que daí deixou tudo mais interessante também, daí né? ele Será que ele vai diz, ficar com o dinheiro ou não? eu vou recusar. Não, mas aí vão desconfiar. Aquela coisa do demônio e o anjinho, um boa. de cada lado do ombro falando. Até coisa, fica essa dica aí, né? É uma boa ilustração para esse conto, né? Do cara ali, também, né? Além da ilustração em si. Mas aí a gente tem um jogo entre o escrúpulo e a virtude. Então, trazendo aqui a ironia, que é uma figura de linguagem caracterizada pelos opostos, né? Então, a gente tem o escrúpulo de um lado, não, mas eu não posso aceitar, não, eu vou doar tudo, vou ajudar os pobres e oprimidos, não, mas, né, todo mundo fala que eu fui magnífico em aguentar esse homem e cuidar dele e dedicar, enfim. E como eu só tenho 42 anos, né, cuidando de um idoso... Sim. E daí foi avançando pro final da história e ele começou a perceber que tanta pessoa falava mal, né, do velho, do coronel e que realmente não era uma pessoa assim que você deveria prezar tanto e acabou convencendo ele e você, leitor, que não, foi bom que morreu mesmo, porque era uma pessoa horrível e tal. É uma sequência de tentativa de convencimento. Se a gente for pensar, isso não fica muito longe de algumas coisas que a gente vive hoje, né? Então, o Machado foi... Por que as páginas dele resistem, né? Tudo que ele escreveu resiste e vai para os livros escolares, porque ele fez mesmo essa leitura, essa análise psicológica do ser humano, né? E era um grande observador de comportamentos. Então, todos esses costumes, essa condição humana de até se convencer de algumas coisas para justificar outras, ele retratou muito bem e com muito humor e ironia nos textos, né? Por isso que é tão apaixonante tudo que ele faz. Sim, um grande observador do comportamento humano em todos os contos dele, né? Isso é possível ser visto. Inclusive, a gente tem a Cartomante, que a gente já fez... Bom, acho que não vou conseguir citar todos no Machado de Assis. A gente já fez uns 5, mas todos valeram muito. Então volta aí nos episódios anteriores, que tem bastante conto do Machado de Assis. Eu vou falar que o meu favorito foi a Cartomante, porque mexeu com um pouco de sobrenatural. Eu gostei muito de Adão e Eva, me emocionei com Cantiga de Esponsais, tem o espelho que é muito intenso também e trata do duplo, né? Dessa teoria de que há o bem e o mal dentro de você, que há um algo... É meio Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Esse conto. Outro conto do Machado que eu ainda quero trazer aqui, que tem essa pegada que você acabou de citar, é O Pai contra a Mãe, que eu também quero trazer aqui. É um dos famosos. Se você, leitor de ouvido, quer ouvir O Pai contra a Mãe aqui no nosso podcast, envie a sua mensagem. Mas a gente vai trazer, sim. E já vamos partindo para a biografia, né, do Machado de Assis. Vamos lá. Então, já que a gente tá Primeiro, falando dele. vou começar. Bem-aventurados que possuem, pois eles serão consolados. Ele fez uma emenda no Sermão da Montanha, que é como desfecha esse conto, né? Bem interessante esse, né? Então, se eu tenho dinheiro, eu vou ficar bem, né? E aí surge, quem sabe, aquele ditado, né? Dinheiro traz felicidade e tudo mais. Mas então, eu fiz assim, eu anotei 5 passos bem evolutivos do Machado. Primeiro, ele foi vendedor de balas e doces. Quando ele morreu, meu Deus do céu, vou voltar aqui. Ele nasceu, então, no morro. Primeiro fato, mais importante, ele vendeu balas e doces. Então, o que eu quero dizer aqui, esse homem é monumental na literatura. E outro dia eu fui descobrir, através de uma amiga escritora, que ele tinha epilepsia, né? Então, ele passou por muitas coisas, ele nasceu no morro, né? Ele era filho de pessoas humildes, um pintor de uma lavadeira. A vida inteira no Rio de Janeiro, né? Ele nunca saiu de lá. E fez todo mundo viajar por diversos lugares, sem sair do Brasil, sem sair do Rio, né? Então, quando você fala que talvez ele tenha influenciado, né, Hollywood, é bem provável que
literatura dele tem influenciado lá fora, assim como ele trouxe muita coisa de fora aqui para dentro. Então é impressionante o alcance da obra dele. Então ele vendeu sim balas e doces, a família passava necessidade, nessa época já inclusive morando com a madrasta. Mas ele aprendeu francês com uma senhora, né? Então, sempre ali... Sabe uma coisa que eu notei também bem marcada? Ler os livros do Victor Hugo, os franceses, Tudo em língua original, tanto é que ele traduziu, né? A primeira publicação dele é uma tradução, Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, né? Que, se não me engano, é de 1861, é uma obra francesa que ele traduziu para o Brasil, mas já com todos os toques, né, de ironia dele e tal. Ele traduziu Victor Hugo também, Trabalhadores do Mar, o livro que eu li, que ele era o tradutor também. Grande obra. Então, ele aprendeu francês enquanto vendia balas e doces, daí ele ia na escola de favor, porque a madrasta dele era cozinheira do colégio, então ele estudava de favor, e eu notei também uma biografia muito marcada pela ajuda das mulheres. Então, primeiro essa que ensinou ele a fazer francês, aí a madrasta que era cozinheira, aí quando ele começou, ele entrou numa tipografia para trabalhar como aprendiz de tipógrafo, né, inclusive também de uma mulher, e ali ele conviveu com muitos escritores célebres, né, muitos já intelectuais, e ganhou cada vez mais espaço, mas ele já estava escrevendo muito nessa época, quando ele era aprendiz de tipógrafo. Tanto é que depois ele vira revisor e caixeiro dessa mesma tipografia, então ele cresce dentro desse serviço, e daí já estoura, né? Ele já está trabalhando, colaborando muito com a imprensa. Então, nesse momento, ele já publica contos, crônicas, críticas teatrais, ensaios, e ele ganha muita fama no jornalismo em si, né? Trabalhando com a imprensa. Como funcionário público, ele é o diretor do Diário Oficial da União. Logo em seguida, ele se casa com o grande amor da vida dele. Eles não tiveram filhos, que é a Carolina Xavier de Novaes. Então, eles tiveram esse casamento muito duradouro até que a morte os separe, assim como os contos de fada falam. Foi 35 anos de união. Nossa. Bem interessante. E aí, quantos anos que ele viveu, então, Machado de Assis? Ele morreu cedo, ele tinha 69 apenas. Mas morreu comparado com cedo. Muitos autores que a gente traz aqui, né? A maioria morre muito cedo. Então falar, ele nasceu recentemente foi o aniversário dele, 21 de junho de 1839 foi o nascimento, e ele faleceu em 29... Parabéns aí, Machado de Assis, se estiver ouvindo. 29 de setembro de 1908, então no comecinho do século XX foi a despedida, a passagem de Machado de Assis para outra dimensão. Mas então ele teve vários cargos públicos, né? Foi nomeado para vários cargos importantes, assim, e ele acabou sendo presidente fundador, né, da Academia Brasileira de Letras. Essa fundação foi em 1897. Então, ele, ali 11 anos da vida dele, ele viveu par e passo ali como presidente da Academia Brasileira de Letras. O que é muito legal, né? Porque a gente sabe que a academia às vezes é criticada, porque hoje, que nem alguns escritores negros, por exemplo, Conceição Evaristo tentou entrar e, por ser também mulher e negra, foi barrada a candidatura dela. Então, tem várias questões, assim, oponentes a alguns comportamentos mais recentes da própria academia, mas a gente tem que pensar que é um grupo de pessoas, né? Então, é uma decisão sempre em conjunto. Mas a gente tem também vários marcos importantes que consolidaram o que a gente tem de literatura brasileira hoje, né? E o fato dele ter sido presidente foi muito, muito merecido mesmo. Então, enfim, em resumo... Ele era negro, né? Se você não sabe. Ele era negro, o pai dele era mulato, né? E ele também... Então, teve muitas polêmicas, né, em momentos anteriores, ali, acho que foi na década de 90, início dos anos 2000, que ele foi retratado num comercial de um certo banco como branco, né, a pele branca, daí houve muitas críticas, e daí sim que todo mundo caiu a ficha, não, mas Machado de Assis era negro, né. Sim, e como fotos só em preto e branco e tal, daí aproveitava isso também, né, apesar que o tom de pele dá de você ver, mas um autor assim de tanto tempo atrás não tinha um rosto fotográfico assim muito conhecido, não tinha tantas fotografias, né, espalhadas por aí, então era fácil você atribuir outras qualidades a ele, né, era mais tranquilo.
É bom a gente falar, né? Numa época sem internet também, né? Você via uma foto do Machado de Assis em livros, em revistas, enfim, jornal. Ele era um homem muito conhecido pelo trabalho na imprensa. Ele ficou realmente muito famoso em vida, assim, no seu tempo. E foi muito aclamado por vários intelectuais da época. Ele recebeu muita ajuda. Por exemplo, o próprio Joaquim Manuel de Macedo, que é o que fez... Misturei porque o nome dele é Joaquim. Eu quero falar do Manuel Antônio de Almeida, que fez Memórias de um Sargento de Milícias, foi um dos que acolheu o Machado nesse tempo que ele trabalhava na tipografia, né? E ajudou ele em muitas coisas. Mas o nome dele era Joaquim Maria Machado de Assis, né? Misturei as bolas aqui para falar o nome dele. O que eu quero reforçar, então, ele nasceu na favela, né? No morro. Vendia bala, vendia doce. Então, quando você vê uma criança, né, em condições assim paupérrimas, tentando fazer algo para sobreviver, que, claro, hoje é super condenado o trabalho infantil, né, mas tentando estudar, né, tentando se aproximar de quem possa ajudar, tipo, olhe com uma visão diferente, né. Nessa época aqui, no século XIX e XX, a gente, com todas as condições contraditórias, o Machado conseguiu fazer tudo isso, porque o intelectual dele foi muito superior a tudo, né, e ele cravou sua própria oportunidade, não foi fácil, né, com certeza não foi nada fácil para ele, mas ele cravou essa oportunidade e mostrou para o mundo inteiro o potencial que a escrita, né, pode fazer com que uma pessoa evolua. Então é extraordinário. O próximo sorvete seco que você comprar de alguém, vendedor de rua, pode ser o próximo Machado de Assis. Por que não, né? E ainda mais hoje, que ainda bem que a gente tem uma batalha grande para as minorias, né, aparecerem na literatura cada vez mais, né? Então a gente está num momento muito importante, eu vejo, da contemporaneidade de escritores e escritoras, né, de todas as cores, preferências sexuais e locais e credos, enfim. Hoje tem espaço para todo mundo, né? E quando a gente volta lá e vê que até epilepsia ele tinha, né? Então ele teve várias rupturas na vida dele, várias quebras, mas fez o que fez. Hoje a gente tá aí falando dele, um dos principais autores, né, da literatura mundial até, eu diria. Uhum. E se você colocar, assim, é ruim comparar, né, com os outros autores, mas se você colocar ele ao lado, assim, de qualquer autor, qualquer trabalho de autor internacional, ele fica ali entre os top 10 mundiais, na minha opinião, né? Não fica pra trás em nada. E também uma literatura, acho que eu até falei num outro episódio que a gente fez do Machado de Assis, uma literatura muito universal, assim. Se qualquer pessoa lê ela, eu imagino que vai conseguir se identificar com facilidade, assim, porque ele trata essencialmente do comportamento humano mesmo, né? E pega todas essas facetas psicológicas, assim, toda essa bagunça que a gente tem na cabeça e transforma em comédia até, né? Eu acredito muito, você sabe, né? Você me conhece bem. Eu acredito muito na energia que as coisas têm e eu acho que as palavras que a gente escolhe para trazer para nossa vida, elas também carregam uma energia que colaboram com você. Então, ele nasceu no Morro do Livramento. Então, só por aí a gente já tem um pouco de dicas de como ele conseguiu virar essa mesa, né? E ser quem foi, né? Saído dessas condições adversas. Igual nosso podcast que tá crescendo. Isso aí, a gente tá com os nossos apoiadores aqui no Leitura de Ouvido. E se você quer ser um apoiador e ajudar a gente a construir esse podcast com mais fervor, mais calor e mais emoção. A gente tá precisando de calor, olha o visual hoje, tá muito frio aqui onde a gente mora. Você pode fazer isso nos apoiando pelo link apoia.se/leitura de ouvido. A gente faz o financiamento contínuo lá, então é mensal, porque o nosso podcast não acontece uma vez só, né? Ele é semanal. Todas as semanas. Então a gente tem um financiamento coletivo lá mensal que você pode, né, contribuir desde 5 pilas até 5.000 pilas. No mês, 30 pilas não paga nem um hambúrguer, né? Se você... Você põe 5 reais por mês em um ano. Sim, é isso que eu quero dizer. Eu fiz a conta errada. Nossa, já logo se vê que eu não sou forte em matemática. Não, que tá tarde, passou da meia-noite. É verdade, gente. Nós estamos gravando super tarde. Nós estamos...
Mas se você quer ser um apoiador do Leitura de Ouvido, entra lá, apoia.se/leitura de ouvido, e você vai entrar aqui nos créditos finais, nos nossos apoiadores, produtores executivos do Leitura de Ouvido. Assim como Anderson Luiz Fernandes, Bibiana Dana, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Denis Roberto da Silva Petuco, Letícia Lemos Gritti, Lilian Rinert, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Rico da Luz Silvia Schmidt. e Zenilda Ribeiro. Obrigado, apoiadores do Leitura de Ouvido, e obrigado a você, mesmo sendo apoiador. Se você veio aqui e escutou a gente, se você tá ouvindo pela primeira vez, Você já tá apoiando. Seja bem-vindo. Se você já tá aqui, você já tá fazendo, de certa forma, um apoio. Se você quiser apoiar de graça, tem uma forma de fazer que é compartilhando. Isso então, se você tá mesmo. no Spotify, vai em compartilhar e vai lá no Instagram, o WhatsApp ou qualquer rede social que você usa. E compartilha com alguém que você sabe que gosta de leitura também, né? Que você sabe que vai aproveitar isso ao máximo, né? Não vai passar para aquele teu tio que nunca lê nada, ou para aquele primo que você sabe que nunca leu um livro e tal. Passa para alguém que você tem certeza que vai gostar e que tá nesse mundo da literatura, porque a gente atua aqui num nicho, né? Num nicho de leitores. Eu até diria que é mais específico, até são esses leitores mais raiz mesmo, né? Porque a gente traz todos os clássicos aqui. A gente não traz autor contemporâneo, né? Na maioria das vezes. Então passa para essas pessoas, porque a gente tá criando esse nicho e a gente tá vendo que indo nesse nicho bem específico já aumenta muitas pessoas, né? A gente tá vendo que tem bastante gente que gosta desse tipo de conteúdo. São 15 meses de podcast, Lucas. 15 meses. Estamos aí, a maioria dos podcasts não duram uma semana. Hoje tem 5 podcasts por dia, né? Novos. Ser novos, mais até. Mas a gente tá aí firmes e fortes e crescendo. Indica pra alguém que você pode promover uma mudança na vida dessa pessoa, um livramento, assim como o Machado de Assis. E volta aí, escuta os outros contos que a gente fez dele, que todos valem a pena. Assim como todos os autores que a gente traz aqui, a gente traz com muito cuidado para que Muito seja amor no coração. uma experiência incrível para você, leitor de ouvido. Então, até a próxima. A gente vê na próxima leitura.